Oi, meninas! Quem tá vivo sempre aparece. E eu tô de volta pra gente conversar sobre um assunto muito crucial, assim, na vida de um crente, que é vida de oração. Tava refletindo esses dias sobre o quanto é importante nós vivemos uma vida de orações ousadas. Vocês sabem, eu tô morando em São Paulo há alguns meses, há 1 ano e meio já. E eu falo que eu tô vivendo algumas orações que eu fiz lá no meu quarto, lá em Cuparaque, que foram orações um tanto despretensiosas, assim, talvez, outras muito intencionais, e que algumas crises do momento vieram de orações que eu orei há alguns meses atrás, alguns meses não, há alguns anos atrás. E o quanto é importante a gente viver essa vida de oração, o quanto a oração realmente funciona. Eu sei que na correria do dia a dia, muitas vezes nós negligenciamos esse lugar de oração e muitas vezes nós não sabemos nem como orar. A gente entra num lugar de oração e a gente faz aqueles pedidos assim de sempre ou aquelas pautas que a gente está acostumado, mas muitas vezes nós não temos coragem ou nós não sabemos fazer algumas orações ousadas. Então hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história de oração, dos meus aprendizados, daquilo que tenho vivido ao longo dos anos, que não são tantos anos assim, né, gente? Aquilo que almejo viver, quais são as minhas metas de oração, como faço para ter uma vida de oração e compartilhar também um pouco dos desafios, porque isso aqui é um lugar aberto para a gente crescer juntas. Então não quero que você que está assistindo esse vídeo pense, ai, vamos lá, agora vai ter uma conversa super espiritual, que ela é super espiritual e ela vai me dar uma aula de oração. Não, como se a gente fosse amiga, sabe? Aquele bate-papo que eu bato com as minhas amigas no nosso WhatsApp e que aquelas amigas crentes, que você pensa assim, nossa, amiga, Jesus está falando isso comigo, eu preciso mudar isso comigo, isso. Então, daquelas conversas de amiga, a gente vai ter uma aqui, uma conversa de amiga, e para você que é adolescente, uma conversa de irmã mais velha, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é que nós realmente devemos acreditar no poder da oração. Se você está assistindo esse vídeo, você é crente, né? E você com certeza passou a vida ouvindo o quanto é importante orar, ouvindo sobre as histórias daquelas famosas irmãs do coque, ou vendo a sua mãe, seus pais terem uma vida de oração, mas talvez a sua vida de oração seja um tanto entediante. E que tipo assim, eu oro porque eu tenho que orar. Parecendo que eu tô fazendo uma dança com esse chá, né, gente? Eu oro porque eu tenho que orar. Mas eu aprendi desde cedo o poder da oração. Porém, nem sempre eu fui intencional na minha vida de oração. Porque ser intencional na sua vida de oração requer muita disciplina. E muitas vezes a gente não tem tanta disciplina assim para orar. Por quê? Nós vivemos uma vida onde nós estamos tão constantemente distraídos, redes sociais, tantas outras coisas, que quando nós vamos para esse lugar de oração, nós temos dificuldade de nos concentrar na presença de Deus, nós temos dificuldade de chegar lá naquele lugar onde você tá tipo, aqui agora eu sei o que orar, eu tô me deleitando na presença de Deus, e acaba que muitas vezes nós ficamos só nos átrios, né? Eu posso fazer um vídeo sobre isso, eu amo o tabernáculo. E tem tudo a ver com a vida de oração. Enfim, conversa para outra hora. A gente fica ali só naquele lugar muito raso. E nós não conseguimos entrar naquele lugar de realmente estar mergulhado na presença de Deus, uma oração mergulhada de lágrimas, de poder. E nem sempre as suas orações elas vão estar mergulhadas de lágrimas. Muitas vezes elas serão realmente em um lugar muito racional, muito de entendimento, mas elas precisam estar regadas de fé. Então existem muitas coisas que podem nos atrapalhar a viver uma vida de oração. Mas
Quando nós realmente cremos no poder da oração e nós entendemos a importância e o privilégio de termos uma vida de oração, nós vamos tratar aquilo como prioridade. E uma vez que nós tratamos isso como prioridade, nós nos disciplinamos. Muitas vezes nós não vamos ter vontade de orar. Eu aprendi com uma general da fé, a Valnice Milhomens. Uma vez a gente estava gravando o vídeo dela lá na Dunamscom e uma das perguntas foi: o que você faz quando não tem vontade de orar? Ela fala: eu falo para minha alma: alma, você não quer orar? Pois você vai orar até você ter vontade de orar, alma. Porque nós não vivemos para aquilo que a gente sente. Nós vivemos por aquilo que cremos. Então nós precisamos disciplinar a nossa vida para que tenhamos uma vida de oração. Tá, Paula, por que eu tenho que viver uma vida de oração? Ela não tem que ser uma regra só porque você é crente. Por que eu tenho que viver uma vida de oração? É para você acessar a vida em abundância que o Senhor conquistou para você. Muitas vezes, nós vivemos aquém da vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Jesus conquistou para nós uma vida de paz, de justiça e de alegria. A Bíblia fala que nós temos acesso nós temos acesso através de Jesus Cristo, temos o sim e o amém para todas as bênçãos que estão contidas na palavra de Deus. E nós temos acesso a uma vida em abundância. Mas, para nós acessarmos essa vida em abundância, em muitas coisas precisamos ser santificados, em muitas coisas precisamos ter a revelação de que aquilo já é nosso por direito que Cristo conquistou por nós. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Nós precisamos estar em união com Deus para pensar como Deus pensa. E nós precisamos viver uma vida pautada pelo Espírito. A Bíblia fala: os nascidos do Espírito vivem segundo o Espírito. Então, para que tenhamos uma vida pautada pelo Espírito, precisamos caminhar com o Espírito. E nós caminhamos com o Espírito uma vez que estamos íntimos do Senhor, uma vez que estamos cheios do Senhor. E como nós vamos ser cheios do Senhor? A Bíblia fala que somos cheios do Senhor quando oramos no Espírito, quando cantamos os salmos, quando edificamos uns aos outros. São formas de sermos cheios do Espírito. Então, para que eu tenha uma vida santificada, para que eu tenha uma mente alinhada com a vontade de Deus, para que eu tenha a revelação da palavra de Deus, eu preciso ter uma vida de comunhão com Deus. E eu tenho isso através de uma vida de oração. Então, você precisa sair da teoria de que você sabe que é preciso orar e passar a colocar na prática orar. Para você começar a colher os frutos da oração. Mas a Bíblia também fala... Ai, gente, eu amo a Bíblia. A Bíblia também fala que o homem que duvida, o homem que crê duvidando, pensa ele que vai conseguir alguma coisa do Senhor, vai aparecer aqui na tela o versículo. Pensa ele que vai conseguir alguma coisa do Senhor? Não. Porque o homem que duvida, ele vai de um lado, ele vai de outro. Ele fica entre a fé e entre a dúvida. Ele vai ficando ali, ó, como a onda do mar, de um lado para o outro. Ele não vai conseguir algo do Senhor, porque ele não é firme nos seus caminhos. Mas muitas vezes, Paula, eu oro sem crer, então você seja sincero para Deus, como aquele homem que fala: Deus, ajuda-me Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Quantas vezes eu oro a algo que eu quero crer, mas os meus sentimentos estão dizendo tão contrário, que eles estão mais impactando a minha fé do que a minha fé impactando os meus sentimentos. Então eu oro: Jesus, quebra a minha incredulidade. Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Ou às vezes eu vou para um lugar de oração quando eu não quero orar. A minha alma, eu tô com preguiça, eu tô procrastinando, eu tô sem vontade de me concentrar ali. Então eu falo: Jesus, me ajuda. Eu preciso de fome, eu preciso ansiar orar, eu preciso querer estar com o Senhor. Me ajuda, Jesus. Então, primeiro lugar, entender o porquê você ora. Realmente sair desse lugar do checklist, da teoria, e realmente entender o poder que há em uma vida de oração. A minha meta... Ai, meninas, essa aqui é a minha meta de vida, vou falar pra vocês. A minha meta de vida... Claro, quero ser mãe, quero casar, quero ser bem-sucedida, quero viver o ministério, quero muitas coisas. Mas assim, isso aqui é o segredo das que as minhas amigas sabem. Minha meta de vida é ser uma irmã do coque.
Mas eu quero ser uma irmã do coque bem atual. Aquela mulher bem chique, mas aquela mulher tão cheia do Espírito Santo, que ninguém sai da casa dela sem uma palavra de Deus. Que as amigas dela vão conversar e a conversa só edifica. Que aquela pessoa que as amigas mandam mensagem quando tá com BO pra ela orar, porque ela tem acesso ao céu. E você pode ser essa pessoa, e eu quero ser essa pessoa. E eu sei que, para eu ser essa mulher, aquela mulher cheia do Espírito Santo, que sempre tem uma palavra do Senhor, que é uma mulher que ora, que jejua, que vive uma vida consagrada, para eu ser essa mulher do coque, experimentada na oração, eu não vou ter isso apenas quando eu for muito mais velha. Quando eu for mãe, casada, tiver um ministério, não. Eu começo a cultivar uma vida de oração na minha adolescência, é na minha infância. Eu aprendi com a minha mãe a orar desde nova. Eu orava pro meu marido desde 10 anos de idade. Minha mãe ensina a orar pro meu marido e eu oro pro meu marido até hoje. Até eu casar, até depois que eu casar, eu vou continuar orando pro meu marido. Porque eu sei do poder da oração. Mas, como eu estava dizendo pra vocês, então ok, né? Ai, gente, você é mulher, então você sabe que a gente abre várias abas e a gente volta. Vocês estão seguindo meu raciocínio, né? Vocês estão seguindo, eu sei. Então, essa é a minha meta. Mas ok, nem todo dia eu tô, tipo, super espiritual. Gente, eu sou como vocês. Nem todo dia eu quero orar. Nem todo dia eu estou super espiritual. Então, eu me disciplino pra isso. Eu me disciplino pra ter uma vida de oração. Então vamos para as dicas práticas. Agora que você já entendeu o porquê que você tem que orar. O porquê você tem que viver uma vida de oração. Dicas práticas para como você vai fazer isso. Primeira coisa, tenha um caderno de oração. Ai, não tô com meu caderno de oração aqui agora. Mas eu tenho um caderno de oração. Que às vezes eu quero falar com o Senhor desabafos, aquele desabafo com a amiga, sabe? Aquele desabafo que você fica conversando sozinha e que você fica assim processando. Eu sou a pessoa que processo tudo falando. Mas às vezes estou vivendo coisas que não quero falar para ninguém, compartilhar com ninguém. Eu preciso primeiro processar com o Senhor. Ou até se eu quero compartilhar com as pessoas e etc, eu só alinho aquilo na minha mente quando eu processo com o Senhor. Então, às vezes, ao invés de eu ficar falando, eu registro. Meu caderno de oração, o que ele mais tem é desabafo. Escrever folhas e folhas ali, aonde eu vou, escrevendo para o Senhor, falando meus sentimentos, falando dos meus medos, falando das minhas angústias, totalmente transparente, pedindo o auxílio do Espírito Santo, pedindo a intervenção do Senhor. É aquele lugar. Para isso. Então, às vezes, eu tô muito cansada, então vai ser mais fácil eu escrever para eu me concentrar melhor. Também vou escrever oração. Ou aconteceu coisas marcantes na minha vida, preciso registrar aquilo que o Senhor me disse. Ou às vezes o Senhor te entrega uma palavra muito direcionada para aquela estação da sua vida, coisas que você precisa mudar. Vou escrever. Então, tenha um caderno de oração. Tenha um caderno de oração. Gente, caderno de oração você compra um caderno de R$3 no supermercado. Faça seu caderno de oração. Eu tenho um caderno de oração há muitos anos. E eu volto e leio o que Deus fez e aquilo mexe tanto comigo. Porque são memoriais de fé. A Bíblia é cheia de memoriais de fé. Então tenha o seu caderno de oração. Segunda dica. Marque na agenda. Gente, quando eu era mais nova, eu orava antes de dormir assim. Aí eu ficava ali meus 30, 40 minutos orando. Era meu momento. Hoje, eu prefiro orar ter o meu momento de oração de manhã, porque eu tô com a mente mais livre, menos cheia de coisa de trabalho, mais concentrada, estou menos distraída, tento fazer isso antes de pegar o celular, muitas vezes pego o celular antes, mas estou tentando, olha, minha dica também que estou tentando, fazer o devocional antes de mexer nas redes sociais. Gente, tô nessa luta de não acordar e pegar o celular pra acordar. Gente, ai meu Deus. Tô tentando. Essa tem sido a minha batalha, assim, também. Mas tenho feito isso de fazer o devocional pela manhã. Isso me ajuda muito. Porque eu consigo me concentrar melhor. E ali eu vou. Depois a gente faz um vídeo sobre como fazer devocional. Mas eu vou orar aquilo que eu li na palavra. Então, por exemplo, sobre uma passagem X.
hoje eu li Salmo tal, e ali o que eu meditei em cima daquela passagem? O que Deus falou comigo naquela passagem? Então, quando eu for orar, eu vou orar a palavra de Deus, eu vou declarar a palavra de Deus, porque às vezes você não sabe o que orar, pega um salmo, começa a declarar a palavra de Deus. Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor luta as minhas batalhas, o Senhor está na minha frente. Pode o inimigo vir contra mim, mas o Senhor é o meu escudo, no Senhor eu me refugio. O Senhor Jesus Cristo está assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade. Estou assentada com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu começo a declarar a palavra de Deus. Porque quando eu declaro a palavra de Deus diz, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você começou a sua oração sem fé, minha querida. Comece a declarar a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus em voz alta. Isso vai gerar fé no seu coração. Isso vai te ajudar também a se conectar com o Senhor. Depois, você pode começar a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer. A palavra de Deus diz: entrai pelas portas do santuário com ações de graça. Então, entre dando graças ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Isso vai conectando o seu espírito. Vai se conectando com a presença de Deus. Depois, você começa a se arrepender. Começa a se consagrar diante do Senhor. Começa a arrepender dos seus pecados. Então você leu coisas, entendeu ali na Bíblia, coisas que você precisa mudar, que você precisa ser transformada. Comece a clamar a presença de Deus sobre essa área da sua vida. Jesus, tem misericórdia, eu preciso parar de fofocar. Senhor, guarda a minha língua. Jesus, tem misericórdia de tal área da minha vida. Vem com a tua cura, vem me transformar. Comece a confessar seus pecados, pedir misericórdia. E ali naquele momento você vai perceber que vai haver ali, uma viradinha de chave, um shift, um romper. Por quê? Os céus vão estar sendo rasgados ali. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, minha irmã, se quebrante no seu secreto, se quebrante para o Senhor. E ali os céus são rasgados. Aí naquele momento, quebrantada, você começa a sentir a presença de Deus. Mas se não sentir também, persevera, porque você não vive pelo aquilo que você sente. Então persevera naquele lugar de oração, clamando. Tá com preguiça? Jesus, eu preciso de fome pela tua presença. Deus tem misericórdia, gera fome, me gera sede por ti. Preciso ansiar te conhecer. E você começa a clamar a presença de Deus. E aí, só depois que você clamar pela presença de Deus, para que você seja cheia, para que o Senhor venha, te transforme, te leve para um lugar de santificação, agora você vai levar seus pedidos ao Senhor, suas súplicas, a palavra de Deus diz: lançai sobre Ele todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, com orações e súplicas e ações de graças diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então agora você vai começar a trazer ali seus pedidos para o Senhor. E às vezes eu tenho ali meus pedidos, eu tenho na minha parede vários post-its. Eu tenho vários pedidos de oração. Então, por exemplo, às vezes eu sou muito tentada a ficar orando só pelas minhas coisas. Mas uma irmã do coque, uma intercessora, não vai ficar orando só pelos seus pedidos. A gente tem que parar de ter um coração egoísta. Tenho orado isso ao Senhor também. Então preciso sentir o que está no coração de Deus e orar o que está no coração de Deus. Se eu preciso orar o que está no coração de Deus, quais que são as pautas que estão no coração de Deus? O que Deus manda eu orar? Deus manda orar pelas autoridades, Deus manda orar pelo meu país, então tem um post-it ali. Preciso orar pela minha igreja, tem um post-it ali. O que eu vou orar pela minha igreja? O que eu vou orar pela minha família? Tem os temas das pessoas. Minhas amigas pediram oração. Ok, eu tenho um post-it ali com o nome das minhas melhores amigas para orar por elas. Quem é minha amiga sabe, de vez em quando você recebe um áudio meu assim, aleatório. De tempos em tempos, de mês em mês, recebe, porque tá ali. Não vou orar todo dia por todos os nomes que estão ali, mas eu vou olhar e eu vou lembrar. O Espírito Santo, às vezes não, ele vai te direcionar. Ai, gente, tá ficando escuro, né? Tá ficando escuro. Peraí. Às vezes, você não vai orar por todos aqueles pedidos da sua lista. E o Espírito Santo, ele vai te direcionar para quem você tem que orar, para qual motivo você vai orar. Mas, às vezes, até você chegar lá, até a oração desembolar, sabe?
até o rio começar a fluir de dentro de você, os rios de águas vivas começarem a fluir de dentro de você, você vai continuar ali naquele lugar, perseverando em oração. Vai ter dia que o céu vai descer, gente, vai ter dia que o céu, ele não vai parecer que tá perto, mas ele tá. Ele está, porque não é sobre aquilo que você sente. Você já aprendeu, né? Já aprendeu. Não é sobre o que você sente, querida. Então, tenha perseverança. Vão ter orações que você vai ver o Senhor agindo rapidamente. Vão ter outras coisas que você vai ter que perseverar. E você vai precisar tomar posse daquilo que Deus já diz na palavra dele. Depois a gente fala sobre isso, né? Porque é algo que Deus tem me ensinado nessa temporada. Muitas vezes eu não estou vivendo coisas, não porque não está disponível para mim, não porque Deus não me deu, mas porque eu não estou acessando. Ai, gente, depois a gente fala disso. Continuando. Próxima dica. Isso aqui é um princípio. Você precisa cultivar uma vida diante da presença de Deus e não só na hora da sua oração. Não só quando você colocou ali o relógio, tal hora eu vou orar, tal hora eu vou orar. Não só nesse momento. Esse momento é crucial, mas você não pode ter apenas este momento. Você precisa trocar a conversa interior com o seu próprio pensamento para uma conversa com o Espírito Santo. Então, Espírito Santo, não sei que roupa eu visto. Eu não sei se eu treino agora, se eu treino depois, Espírito Santo, não sei. Tá vendo? É você trocar sua conversa louca. Gente, você conversa sozinha. A gente é mulher, você conversa sozinho, eu converso sozinha. Então, converse com o Espírito Santo. Combinadas? Isso vai mudar a sua vida. Porque isso é a oração sem cessar. E você precisa cultivar isso. Gente, isso foi uma dificuldade minha por muito tempo. Graças a Deus eu estou rompendo com isso. Mas por muito tempo eu tive essa dificuldade de ter essa oração sem cessar. Eu sentia que eu vivia algo sobrenatural lá no meu quarto. Terminou, é como se eu não tivesse sensível ao Espírito Santo ao longo de todo o meu dia. Apenas nos momentos específicos. E eu quero viver uma vida diante da face de Deus todos os dias da minha vida, não apenas na hora do meu devocional. Então, para isso, eu preciso cultivar uma vida de orações incessantes. Orai sem cessar. Tá na Bíblia. Então, vamos! E você vai cultivando a consciência da presença de Deus. Uma coisa que o meu pastor, Theo Hayashi, ele indica, e a pastora Zoe também fala disso, é você colocar um time no seu celular e de tempos em tempos você parar e tomar consciência da sua presença. É aprender a ficar em silêncio na presença. Gente, eu falo muito, vocês estão vendo. Nunca faço vídeo, quando faço não paro de falar. Eu falo muito. Então eu tinha muita tendência de ir para o meu lugar de oração e falar demais. Mas às vezes, o seu lugar de oração, você vai falar, você vai pedir, você vai desabafar, você vai suplicar, mas você também vai contemplar a presença de Deus. Então para de terminar o seu devocional na hora que você acaba de pedir. Deixa Deus falar com você. Contemple a presença dele, adore a ele. Fica em silêncio, fecha a boquinha e se concentre na presença. E fique em silêncio, contemplando, adorando a presença dele. Para que ele cele aquilo que ele está falando em você. Para que as verdades dele comecem a se estabelecer em você. Para que você comece a ter consciência que ele está no ambiente. Ai, Paulo, mas não ouço Deus falar. Você já experimentou ficar caladinha? Então, né? Vamos tentar isso? Isso mudou minha vida, gente. Aprender o lugar da contemplação mudou minha vida. Mudou a minha vida. Porque eu pedia muito, eu intercedia muito, mas eu não sabia ficar em silêncio, contemplar e adorar. E às vezes, a sua vida pode ser corrida. Eu vejo a minha irmã, tem 2 filhos, que a vida dela, ela tem muito menos tempo do que eu. Mas ela aprendeu a cultivar uma vida de oração incessante. Ela tá cozinhando, tá cultivando uma vida de oração. Mas você que tá vendo meu vídeo, ou você é uma jovem adulta como eu, e talvez você tenha menos tempo, porque você trabalha fora, às vezes tem que pegar condução, às vezes tem que sair de casa cedo. Agora, às vezes você estuda, tá na faculdade e também tem uma vida muito corrida. E você tem muito menos tempo, mas o tempo que você tem,
seja 20 minutos, seja 30 minutos, seja 10 minutos. É melhor 10 minutos concentrada na presença de Deus do que 10 minutos sem orar. Quer ver que eu vou te falar agora que você tem tempo para orar? Abre aí, se você tiver, você vai aí nas configurações e você vai ver quanto tempo você passou no Instagram no último dia. Só hoje. Eu mesmo passei mais de 1 hora. Tenho certeza, acho que eu passei 1h40, que eu já olhei hoje. Ai, não tenho tempo pra orar? Sai do Instagram toda hora que dá vontade de abrir o Instagram. Senhor, o Senhor está aqui, tua presença está aqui. Começa a se concentrar na presença de Deus, começa a falar com Ele. Aí Paulo tá falando que é pecado entrar no Instagram? Claro que não, gente. Tô falando que você às vezes tem tempo pra orar, mas você não ora porque você tá gastando tempo em outras coisas, entendeu? Agora, se você é adolescente, você tem tempo sobrando. Se você é adolescente, você tá na melhor época da sua vida pra você ter tempo. Se você é jovem como eu, tá estudando, tá fazendo faculdade, tá trabalhando, eu sei que sua vida é corrida, mas você ainda tem mais tempo do que quando você for mãe, né? Sei disso. Então, vamos cultivar uma vida de oração. Que mais, gente? Por fim, quero falar sobre orações ousadas. Eu comecei falando nesse vídeo sobre isso. Eu vivo hoje coisas que eu orei. Porque eu não tinha medo de fazer orações ousadas e eu percebi que eu comecei a ter medo de fazer orações ousadas. Porque eu comecei a ter medo dos processos que iriam desencadear essas orações. Mas quando você confia no seu Pai, você não tem medo de orar para que Ele faça a vontade dEle. Orações para você fazer todos os dias da sua vida. Senhor, que não seja como eu quero, mas que seja como Tu queres, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa foi a oração de Jesus. Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo não faça o que eu quero, faça o que Tu queres. Não tenha medo de pedir a vontade soberana de Deus. Não fique só nas suas próprias vontades, orando as suas próprias vontades, pedindo seus próprios desejos. Não faça o seu momento de oração ser uma lista de supermercado, ser uma lista de pedidos, ser uma wishlist de comprinhas da sua Shopee. Não! Faça seu momento de oração ser um lugar de clamar pela vontade de Deus, de clamar pelo coração de Deus. Então comece a orar, Senhor, faça na minha vida aquilo que o Senhor quer, não faça como eu quero. Deus, meu plano é esse, a Bíblia fala. O coração do homem pode fazer planos, mas a vontade, perdi. O coração do homem faz planos, mas a vontade é do Senhor. Mas a resposta certa vem do Senhor. Então comece a colocar diante de Deus o seu plano e clamar. Comece a clamar pela vontade de Deus. Comece a falar, Deus, eu quero viver tudo o que o Senhor quer e nada do que o Senhor não quer. Essas são orações ousadas. Outra oração ousada para você fazer, Deus, eu estou disponível para ser santificada, para ser tratada, para ser quebrantada. Me leva nos processos que eu tenho que viver para eu viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero, definitivamente, eu não quero viver a minha vida toda na terra e no final eu não cumprir o propósito de Deus na minha geração. Eu espero que você que está vendo esse vídeo, filha amada de Deus, não se contente em viver uma vida rasa espiritualmente. Não se contente em viver apenas a sua vontade. Não se contente em viver apenas uma vida com o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Viva tudo que Deus tem para você. E você não vai conseguir viver tudo que Deus tem para você seguindo a sua vontade. Gente, a gente é muito falha. Tudo que eu tô falando para você aqui não é algo que eu me graduei. Eu tô no processo. Eu preciso marcar horário para eu orar, senão eu vou ficar com preguiça. Eu preciso orar para Deus, Senhor, me transforma, coloca nos seus processos, eu preciso ser tratada. Gente, quanto mais você buscar Deus, mais Deus mostra o que você tem que mudar. Você tá vivendo uma vida com Deus, que Deus não tá te mostrando o que você tem que mudar? Minha filha, eu sinto muito, a sua vida com Deus tá sendo uma vida muito rasa. Por quê? Estar com Deus, viver uma vida com o Senhor, todos os dias você tem uma coisa para mudar. Gente, e eu tô descobrindo cada vez mais que eu sou muito pecadora. Cada vez mais eu tô descobrindo que eu tenho muito que ser moldada pelo Senhor. E eu sumi tanto assim das redes sociais, que eu sou, me apareço,
Porque eu tava em um lugar de tipo, Deus, eu preciso muito ser transformada. Eu tenho isso pra mudar, isso pra mudar. Eu não tava me sentindo pronta porque eu via tanta coisa que eu precisava mudar. E aí eu já percebi que isso era um lugar de intimidação do inimigo. Porque eu sei que eu tô no processo, mas eu posso te ajudar durante o meu processo. Enfim, gente, se a gente continuar falando de oração, a gente vai longe. A gente vai longe, mas eu quero deixar essas dicas com vocês aqui hoje, que são coisas que eu estou colocando em prática e está mudando a minha vida. Eu quero ser uma mulher do coque, gente. Eu quero ser uma mulher ungida. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero ser uma esposa virtuosa. Eu quero ser uma mãe cheia do Espírito Santo, que meu filho não vai querer fazer uma coisa errada porque Deus vai me revelar. Entendeu? Gente, eu quero... Ai, Senhor, me dá essa unção. Eu quero essa vida. Mas então, ó, joelhinho no chão, vamos orar. Vamos aprender, vamos ser experimentadas na oração. E deixa eu te falar. Eu falei com vocês, às vezes eu estava até com medo desse processo de fazer orações perigosas, porque às vezes eu passo por umas coisas que eu penso assim, meu Deus, o que eu orei? O que eu orei? O Senhor levou a sério o que eu orei. As orações mais loucas que eu vivo foram de coisas que eu orei. Eu até nem percebi que eu estava orando aquilo, entendeu? Mas aí eu comecei a entrar num lugar de medo, tipo, Deus tem misericórdia. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você não precisa ter medo de viver ela. Mesmo que às vezes você sente medo, vai na fé. Só se joga na vontade de Deus e deixa com ele o impossível. Como diria uma das minhas compositoras favoritas, Marcela Thaís, viver é um risco que risca a vida. Se você não arrisca, minha avó dizia, coloca o medo debaixo do braço e siga. Marinheiro só se faz na tempestade do mar, que nos ensina a velejar, e São Saulo retorna. Gente, a vida é um risco, você tem que viver. Vai viver. Vai orar, vai fazer orações perigosas, se lança na vontade de Deus. Quando você começar a viver uns milagres e a pessoa que está do seu lado não entender, você vai lembrar que não é você, é Jesus na sua vida. Então vamos lá? Vamos orar, gente? Eu achei que esse vídeo ia dar uns 10 minutos. Comece a colocar sua vida de oração em prática. Ai, gente, última dica pra gente acabar esse vídeo. Ai, Paula, tenho muita dificuldade de orar por muito tempo. Ore a palavra. Começa a ter pautas de oração, já falei sobre isso. Mais uma dica, coloca timing. 20 minutos aqui na presença de Deus. Beleza, não tem mais o que orar? Fica em silêncio o resto dos minutos, contemplando, adorando, cantando pra Ele. Amanhã coloca 25, depois da manhã coloca 30, daqui a pouco você vai estar orando 1 hora e nem vai ver o tempo passar. Tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo. Ai, gente, amei conversar com vocês.